Nos próximos 15 anos, estima-se que a incidência de cancro em Portugal aumente 20%. Esse aumento vai exigir adaptação e inovação por parte da comunidade científica, que vai procurando novas formas de detectar e tratar a doença. Carlos Carvalho é diretor da Unidade de Tumores Digestivos do Centro Clínico Champalimau e tornou-se oncologista há mais de 30 anos. Escolheu a área pelo desafio de pouco se saber sobre cancro. Hoje ainda há muito por descobrir. É sobre isso que falaremos neste episódio do Vital, um podcast feito pelo Polígrafo e pelo Viral, em parceria com a Fundação Champalimau. Carlos Carvalho, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É médico há mais de 30 anos. Quais é que são as principais mudanças que viu acontecer aqui na área da detecção e do tratamento de cancro desde que começou a exercer? A detecção tornou-se bastante mais eficaz, não tanto quanto nós gostaríamos, porque muitos tumores ainda são diagnosticados mais tarde e numa fase mais avançada. Mas já há muitos anos que existem programas de rastreio para diagnóstico precoce de alguns tumores. Em Portugal esses programas já existem há muitos anos, mas têm-se organizado um pouco melhor nos últimos 10, 15 anos. E mesmo assim ainda é necessário fazer mais. Esses rastreios são sobretudo rastreios do cancro da mama, que as pessoas sabem, mamografia, basicamente. Rastreios do cancro do colo do útero, que as pessoas também, na generalidade, conhecem. Sim. E rastreios dos tumores do intestino, que são um pouco mais difíceis, porque os exames são colonoscopias, em regra, às vezes um teste de pesquisa de sangue nas fezes, mas esses exames são exames mais difíceis de organizar. Sim. E por isso esse rastreio melhorou, mas ainda precisa de ser mais organizado. E depois fala-se também de começar a fazer rastreios de algumas populações de risco, por exemplo, cancro de pulmão. Sim. E há uma perspectiva de começar também, dentro de alguns anos, a olhar para outras formas de rastreio que ainda não estão suficientemente confirmadas, que se podem fazer à população em geral, mas que são muito promissoras. E essas têm a ver um pouco com aquilo que nós vemos às vezes nos filmes, a detecção de DNA. Não é? Nós vemos isso nos filmes policiais, não é? Sim. E no cancro e nas doenças em geral, o DNA dos tumores também existe e pode ser detectado. E os tumores, de alguma forma, libertam esses bocadinhos muito pequenos de código genético do tumor, e é possível identificá-los no sangue, na urina, na saliva e até no ar que respiramos. Às vezes não é o DNA, outras vezes são outras substâncias, mas esses métodos que a biologia molecular, a genética molecular estão a desenvolver muito rapidamente, podem fazer a diferença dentro de alguns anos. Agora há alguns testes até que se estão a tentar comercializar, mas é preciso cuidado, porque a maior parte destes testes ainda não está suficientemente estudada para ser aplicada na generalidade da população. Portanto, pode haver aqui um abuso, mas dentro de alguns anos, não muitos, espero eu, isto pode ser uma grande diferença. Claro. E pode permitir o diagnóstico mais precoce de vários tipos de tumor, sobretudo nas populações de maior risco. E isto pode ser interessante, porque o cancro é uma doença que se cura facilmente nas fases iniciais. Mas, infelizmente, como a sua pergunta bem coloca, não é diagnosticado precocemente como nós gostaríamos na maior parte dos casos. Quando ele está numa fase mais avançada, torna-se uma doença muito mais complexa, muito mais variada, como aquilo que nós hoje falamos, com muitas mutações. O cancro transforma-se e deixa de ser uma doença só e passa a ser um grupo de células, cada uma da mesma família, mas diferente. E isto pode tornar a doença muito difícil de tratar nas fases mais avançadas, sobretudo. E então qual é que é aqui também a diferença, lá está, não só na detecção, mas também no tratamento? Que diferenças é que sente desde que começou a exercer até agora? No tratamento também houve muitas diferenças. O cancro, atualmente,
pode ser, na generalidade de todas as doenças, curado em metade dos casos, sobretudo nas fases mais iniciais e, sobretudo, com a cirurgia. E isto já é assim há muitos anos. Mas aquilo que acontece é que outros tipos de tratamento desenvolveram-se muito. A quimioterapia, a radioterapia também já existe há muitos anos, e nos últimos 10, 15 anos apareceram alguns medicamentos de imunoterapia, que são basicamente medicamentos que nos estimulam as nossas próprias defesas a lutar contra as células do tumor. E estes medicamentos, infelizmente, não são eficazes em todos os tumores até hoje. Claro. São eficazes em alguns tipos de tumor e em algumas pessoas com esses tipos de tumor. Portanto, não é, infelizmente, uma receita milagrosa para curar o cancro em todos os casos. Mas, no conjunto, aquilo que nos últimos anos foi possível avançar foi a descoberta destas novas formas de tratamento, de novos medicamentos, no fundo, para cada uma destas formas de tratamento, e a conjugação destes vários tratamentos, em vez de se fazer só cirurgia, faz cirurgia com quimioterapia, com radioterapia, com imunoterapia, e é esta combinação que está a dar melhores resultados nos últimos anos. É claro, ainda há outros avanços que podem vir também a fazer a diferença. Mas, infelizmente, ainda não temos uma forma mágica de curar todos os cancros, e aquela ideia de que vamos descobrir a cura do cancro, infelizmente não é fácil, porque o cancro não é uma doença. Claro. São muitas doenças diferentes, mas há avanços muito significativos. Esta nossa conversa será sobretudo sobre o futuro do cancro, desde a detecção até ao tratamento. Antes de mais, quais é que são os tipos de cancro mais difíceis de detectar e de se tratar, e porquê? De detectar, sobretudo, de detectar numa fase inicial, porque infelizmente os cancros a certa altura dão sinais. Portanto, o detectar numa fase precoce é que é o desafio. E os cancros que são mais difíceis de detectar são aqueles que às vezes estão em zonas do corpo que não são tão óbvias, ou que são mais profundas, ou que estão em órgãos que os exames que atualmente existem, os exames de imagem, por exemplo, as TACs, não têm tanta facilidade de detectar quando os tumores são pequenos. É fácil detectar um pequeno tumor da mama, como uma mamografia, por exemplo. Sim. É fácil, quer dizer, pode ser difícil, mas em casos de tumores muito, muito pequenos, a ressonância pode ajudar, mas é muito mais fácil, por isso é que os rastreios são possíveis. Claro. O método é um método que é muito sensível, consegue detectar pequenos tumores com alguma facilidade. Há outros tumores, por exemplo, o tumor do pâncreas, a que eu também estou particularmente ligado, que é difícil de diagnosticar nessa fase inicial, sem se fazerem alguns exames que são exames mais complicados. A TAC sozinha raramente consegue detectar facilmente um tumor pequeno, mas a ressonância melhora, e às vezes é necessário fazer ainda outros exames um bocadinho mais finos, como uma endoscopia ligada a uma ecografia que vai muito perto da zona do pâncreas à procura de um pequeno tumor, por exemplo. Por isso, alguns tumores são mais fáceis, há outros que são em localizações e que têm características que os tornam mais difíceis, de facto. E que avanços recentes na detecção precoce acha que são mais revolucionários? Se estes métodos que eu falei, que eu digo de uma forma muito simples, o DNA, às vezes não são só DNA do tumor, se desenvolverem como esperamos nos próximos 5, 10 anos, pode haver dentro de 5, 10 anos alguma diferença importante. Os métodos já existem, mas ainda não estão suficientemente apurados. Ainda há muitos erros. Ainda há erros. Às vezes a pessoa faz o teste, parece que há um tumor e não há, isso é muito arriscado. E o contrário também acontece. Pequenos tumores, na fase mais inicial, também são mais difíceis de detectar por estes testes. Portanto,
há um avanço muito importante que se espera que possa tornar-se realidade na prática, para a generalidade das pessoas, dentro de alguns anos, embora nós já utilizemos esses métodos, não para fazer o diagnóstico precoce de toda a gente, mas para outro tipo de decisões, às vezes até de tratamentos que nós temos que fazer com os doentes. Portanto, os métodos existem, mas ainda não estão suficientemente desenvolvidos para poder fazer um rastreio à população geral de uma forma organizada. E na área do tratamento, que terapias é que diria que estão a mudar este paradigma ou que pode prever que tenham esse impacto, pelo menos num futuro relativamente próximo? Toda a gente fala muito da imunoterapia e a maior parte dos meus doentes, quando perguntam-me logo, isto pode ser tratado com a imunoterapia? Em alguns casos sim, noutros casos não, porque a imunoterapia não funciona. Pelo menos a imunoterapia que nós temos hoje. Nós temos que falar de uma forma simples e pomos aqui um carimbo imunoterapia. Mas da imunoterapia existem dezenas e dezenas de variedades de tipos de medicamentos e até outras formas de imunoterapia que ainda não estão suficientemente desenvolvidas para serem comercializadas de uma forma massiva. Por exemplo, vacinas contra os tumores. Sim. Já existem, já se usam, mas ainda estão sobretudo numa fase de investigação. Vão ser um milagre, vão revolucionar tudo? Não. Mas, juntamente com outros tratamentos, em conjunto com outros tipos de imunoterapia, ou com cirurgia, ou com outros medicamentos, a própria quimioterapia, é possível que estes medicamentos possam vir a mudar muita coisa ainda mais nos próximos anos. Existem, por exemplo, outros tratamentos de imunoterapia que utilizam células. Quer dizer, não usam medicamentos para estimular as nossas células, mas vão tirar as células de defesa que nos ajudam a destruir as células cancerosas, retiram-nas como se fizéssemos uma coleção dessas nossas células. É possível alterá-las, modificar estas células geneticamente, por exemplo, e depois reintroduzi-las no nosso corpo com mais atividade contra o tumor. Este tipo de tratamentos pode também estar já a ser feito. Este tipo de medicamentos já existem para alguns tumores, para alguns linfomas, para tumores do sangue, por exemplo, mas e até para outros tipos de tumores que não são só tumores do sangue, mas para esses outros tipos de tumores ainda estão numa fase mais inicial. Mas os avanços existem e daqui a alguns anos é natural que eles comecem a ter cada vez mais papel nos tipos de tumores mais comuns que nós conhecemos. E o tratamento do cancro também é cada vez mais personalizado. Que vantagens é que existe nessa abordagem? Às vezes, alguns doentes, quando nós estamos, infelizmente, a ter que lhes dizer que vamos ter que iniciar um tratamento, dizem, então, doutora, então começo-me amanhã. E nós temos que explicar ao doente que não podemos começar amanhã porque temos que fazer alguns testes para tentar perceber qual será o medicamento que aquele tipo de tumor naquela pessoa pode responder melhor. Qual é o medicamento mais eficaz para aquela pessoa? Isto aqui há alguns anos fazia-se, mas fazia-se de uma forma muito mais simples, sem tanta sofisticação, sem tanta individualização. Hoje é cada vez mais pessoal. Nós temos que tentar encontrar uma marca no tumor que nos diga, naquela pessoa, este tipo de tumor pode responder melhor ao tratamento A do que ao tratamento B. Mais uma vez, a maior parte desses testes são testes que utilizam a biologia molecular, a genética molecular, vão ver as células dos tumores ou vão ver as células das defesas dos doentes, por exemplo, ou as características das células de defesa dos doentes, que depois nos dizem, por exemplo, se aquela pessoa, aquele tumor, tem mais facilidade ou não de responder, por exemplo, à imunoterapia. E isto tem que se fazer, não demora muito tempo, mas às vezes demora uma semana, 2 semanas, até se encontrar aquilo que nos parece ser o tratamento mais indicado para aquela pessoa. Portanto, cada vez, de facto, os tratamentos são e devem ser mais individualizados. E que desafios é que existem existe nessa abordagem mais personalizada, mais individualizada? Nós gostávamos de conseguir
que essa individualização permitisse encontrar para todas as pessoas uma forma muito eficaz de tratar o tumor. E isso, infelizmente, ainda não é possível na generalidade dos tumores e dos doentes. Mas, em alguns casos, é possível encontrar aquilo que nós às vezes chamamos um alvo terapêutico, alguma alteração no tumor que faz com que um medicamento que habitualmente não é muito usado, naquele tumor tenha uma eficácia muito grande. Portanto, pode ser muito importante para muitos doentes e, em alguns doentes, pode fazer a diferença. Ok. E fala-se também muito na inteligência artificial em todas as áreas hoje. Na área do cancro, de que modo é que está a ser usada ou pode vir a ser usada para o tratamento, para a detecção? Nós podemos prever alguma coisa hoje, que é óbvia face aos avanços que já existem nessa área, e não conseguimos prever aquilo que será, provavelmente, o mais importante daqui a 10 anos ou 15 anos. Porque os avanços estão a fazer-se de uma forma rápida e há muita coisa que nós temos alguma dificuldade em saber como é que será daqui a 10, 15, 20 anos. Claro. Mas, atualmente, começa a ser já possível utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para ler imagens de TACs, imagens de radiologia. Sim. E a leitura, que implica, como é óbvio, não existe um milagre de chegar ali, mostrar uma radiografia e imediatamente. Para que isso possa acontecer, é preciso haver um trabalho de base, um estudo de, às vezes, muitos milhares de imagens para que a inteligência artificial se torne inteligente e possa dar alguma resposta. Claro. Portanto, não há nenhum milagre, não há nenhum gênio escondido que de repente faz um diagnóstico, lê uma imagem, mas pode aprender a lê-la. E da mesma maneira que estamos a falar de uma imagem, podemos estar a falar de alterações, daquelas alterações do DNA que estávamos a falar das células do tumor. E essas alterações não são 2 ou 3. Um tumor pode ter milhares e milhares de alterações. Claro. E a capacidade de fazer esse filtro, organizar essas alterações de uma forma inteligente, é difícil e pode haver ganhos na inteligência artificial na capacidade de fazer uma análise mais fina desses dados e até ajudar, por exemplo, a prever certas moléculas de certos medicamentos que possam ser mais úteis para certos medicamentos. Portanto, pode-nos ajudar no futuro, e já ajuda, a fazer escolhas de medicamentos ou a fazer até a desenhar as moléculas de alguns medicamentos de maneira a que elas sejam mais eficazes para uma determinada alteração do tumor. Portanto, todo esse tipo de operações difíceis que implicam muito trabalho de computador, de análise, de coleção de dados, isto parece muito vago, mas de facto há uma importância cada vez maior. E que obstáculos científicos, tecnológicos é que ainda faltam ultrapassar aqui na detecção e no tratamento do cancro? Os obstáculos que nos permitiriam, se nós gostássemos de ser otimistas e que gostávamos de ser, os obstáculos são os obstáculos que nos fazem com que, apesar de tudo, nós ainda temos muita gente a morrer com a doença, com o cancro e com outras doenças. Claro. Mas com o cancro em particular, há uma epidemia de doenças associadas ao cancro. Há um aumento, por exemplo, nos jovens, infelizmente. O aumento dos tumores nos jovens, nós não temos uma razão clara porque é que isso está a acontecer, mas está a acontecer em todos os países industrializados. E isto é preocupante, sobretudo em alguns tipos de tumores que são tumores agressivos. Estamos a falar, por exemplo, dos tumores do intestino ou dos tumores do pâncreas, por exemplo. Sim. E esse aumento é um aumento que nos preocupa e que nós não temos ainda uma ideia clara de porque é que está a acontecer. Portanto, isto é um desafio claro. Porque vai pôr problemas muito importantes já para o presente e para um futuro. E vai haver sempre estes desafios que, por exemplo, têm a ver com o desenvolvimento de tumores ou um aumento da incidência de tumores por razões
que tem a ver com os nossos hábitos, que tem a ver com a exposição a certas substâncias, o que seja. E os nossos hábitos vão condicionar muita coisa, sempre, ao longo do futuro. E, portanto, quando nós pensamos que estávamos a tentar, por exemplo, e estávamos a reduzir a mortalidade do cancro do intestino de uma forma importante, de repente começamos a ver este aumento da frequência de tumores a surgirem em idades muito jovens. E, portanto, passamos a ter um novo desafio que não estávamos à espera. Claro. E isso vai acontecer sempre. Claro, vão sempre surgindo. Vão sempre surgindo desafios novos e eles não serão nunca fáceis. Mas os avanços vão acontecendo, felizmente. Há cada vez mais pessoas com cancro e as previsões apontam para que haja um aumento do número de casos, como disse no início. O futuro será então mais focado talvez não na cura, mas na qualidade de vida da pessoa, ou seja, viver mais anos com qualidade de vida, mesmo com cancro, tornar o cancro uma doença crónica? Sim, embora o viver mais anos seja sempre muito importante. Claro. Nós temos que tentar dar ou curar a doença ou dar mais anos de vida de uma forma significativa às pessoas. É evidente que quando isso acontece, com alguns efeitos secundários, com algumas toxicidades, mas o ganho que se dá é muito grande em termos de curar ou dar muitos anos de vida, há aqui um equilíbrio que às vezes faz algum sentido. O problema torna-se mais difícil quando nós temos uma doença muito avançada e os ganhos que podemos dar às pessoas são ganhos limitados. Não conseguimos curar. Podemos dar-lhe meses, anos, alguns anos de vida. E aí, às vezes, à custa de um tratamento quase contínuo da doença. E, portanto, aí é óbvio que os efeitos secundários dos medicamentos, dos tratamentos, tornam-se ainda mais importantes. Claro. E temos que pensar com cuidado, porque às vezes muitas pessoas vivem mais anos de vida, embora a doença não se cure e venham a morrer na doença, mas vivem anos de vida com alguns efeitos tóxicos, mas com muitos bons momentos. E há outras pessoas que, infelizmente, têm efeitos secundários muito importantes, ou têm complicações da cirurgia, ou têm outro tipo de problemas que tornam a vida muito difícil. E, portanto, esse balanço é extremamente importante. Claro. Tornar o cancro uma doença crónica, sim e não. Às vezes, todos nós gostaríamos de poder dizer que sim. E apesar da diabetes, por exemplo, ser uma doença muito grave, em alguns casos, sobretudo, pode levar a complicações ou com os anos, que podem ser sérias, mas a pessoa pode viver com diabetes 60, 70 anos, até o resto da vida. Claro. E ter a capacidade de, sim, ter uma doença crónica com problemas, com limitações, mas também com muito boa vida. E esse tipo de transformação do cancro numa doença desse tipo é mais difícil. Claro. Portanto, é preciso ter algum cuidado, mas o prolongar o tempo de vida durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e tentar que a doença, mesmo que não desapareça, se mantenha controlada durante esse período, isso já acontece em alguns tipos de tumor. Mas ainda não acontece na generalidade. Claro. Mas, claro, seria bom se pudesse acontecer. E para terminar, como é que vê aqui a tendência, qual é que acha que é o futuro da detecção e do tratamento do cancro, assim, a médio e longo prazo? Pronto, aquilo que eu penso que será importante será a detecção cada vez mais precoce e aí, para já, a aposta que parece ser mais interessante é a aposta nos tais métodos moleculares, do DNA, dos tais fragmentos que podem vir a aparecer em algumas substâncias do nosso corpo e nós podemos, com isso, fazer às vezes um diagnóstico muito rápido de que pode haver ali um problema. Portanto, esse é, nos próximos anos, um caminho que eu penso que poderá vir a ser importante. O segundo é o ver quais são as formas de aumentar a prevenção e evitar, por exemplo, que haja este aumento, este risco em certos grupos, como, por exemplo, jovens, como falámos, ou em pessoas que têm... O tabaco é um dos
falamos muito, o estilo de vida das pessoas, o álcool, há muitos fatores que as pessoas têm que ter consciência, mas que às vezes a mudança de comportamento é difícil. Mas também é muito importante. Ou as substâncias a que estamos expostos. Portanto, tudo isso também tem que ter um pouco mais de atenção. E depois, a nível do tratamento, eu acho que a conjugação destas novas formas de imunoterapia que vão entrar cada vez mais no tratamento, as vacinas antitumorais, a possibilidade de medicamentos mais específicos, como há bocadinho dizíamos, dirigidos a certas alterações do tumor, e o conhecimento dos tumores de uma forma cada vez mais detalhada. Esta análise científica ou molecular das características dos tumores que nos vai permitindo dizer este tumor pode ser mais sensível àquele medicamento. Este tumor tem aqui um mecanismo que nós não conhecíamos, mas que pode abrir as portas para uma nova forma de tratar. Portanto, isso será seguramente, e já está a ser, um avanço importante nos próximos anos. Muito obrigada. Muito obrigado.